Vindos diretamente da franquia Alien, criada por Ridley Scott, os xenomorfos são conhecidos como os organismos perfeitos. O que os tornam criaturas tão aterrorizantes não é apenas a sua aparência, é o fato de que são máquinas de matar puramente instintivas. Eles não têm política, não têm ambição territorial e não aceitam qualquer rendição. O único objetivo de um xenomorfo é sobreviver, reproduzir e erradicar qualquer outra forma de vida ao redor. O ciclo reprodutivo do xenomorfo é um verdadeiro pesadelo biológico. Tudo começa com a rainha, que deposita ovos contendo os facehuggers, pequenos organismos aracnídeos que saltam sobre a face da vítima e as paralisando e introduzindo o embrião diretamente em sua garganta. Horas depois, o embrião se desenvolve consumindo os nutrientes do corpo do hospedeiro, culminando no sangrento e perigoso chestbuster, onde a criatura estoura a caixa torácica da vítima de dentro para fora. Para piorar, o xenomorfo ainda assume traços genéticos do hospedeiro. Se infectar um humano, nasce o xenomorfo bípede clássico. Se infectar um predador, surge o devastador predalien. Adicione isso a um exoesqueleto ultra resistente, inteligência furtiva de caças, garras, uma mandíbula secundária retrátil e um sangue ácido altamente corrosivo capaz de correr cascos de naves em segundos. Matar um xenomorfo de perto é tão perigoso quanto ser atacado por ele. Não é à toa que ele é considerado pela raça dos predadores como a caça definitiva. Porém, se os xenomorfos agem por mero instinto de sobrevivência, a próxima ameaça surge movida pelo sentimento mais sombrio de consciência, o ódio puro, apresentando os Daleks da série britânica Doctor Who. À primeira vista, para quem não conhece a franquia, um Dalek pode parecer um robô meio caricato ou um tanque de metal retrô com desentupidor acoplado. Mas essa impressão ingênua só dura até o momento no que você descobre o que eles são capazes de fazer. Por baixo daquela blindagem feita de metal quase indestrutível, chamado Dalekanium, existe uma criatura biológica mutante viscosa com tentáculos e um único olho. Os Daleks originalmente eram uma raça humanoide chamada Khalids, do planeta Skaro. Durante uma guerra devastadora, o cientista louco chamado Davros alterou geneticamente sua própria espécie, removendo qualquer emoção humana como empatia, compaixão ou amor, mantendo apenas uma única emoção ativa, o ódio. Os Daleks foram programados para ter um complexo de superioridade absoluto. Para um Dalek, qualquer coisa que não seja parte de sua espécie é uma aberração genética que precisa ser purificada da existência. Eles não negociam, não fazem prisioneiros e não têm piedade. Seu grito de guerra foi a última coisa ouvida por bilhões de civilizações através do espaço e do tempo. Eles foram capazes de travar a guerra lendária Guerra do Tempo contra os Senhores do Tempo, ameaçando destruir a própria estrutura da realidade. No universo expandido de Star Wars, conhecido como Legends, existe uma ameaça que faz o Império Galáctico e a Nova República parecerem pequenos, os Yuuzhan Vong. Diferente de quase todos os vilões clássicos de Star Wars, os Yuuzhan Vong não vieram da galáxia conhecida. Eles são invasores extraterrestres de uma galáxia distante que eles mesmos destruíram. E o que os torna um pesadelo único é a sua cultura anti-tecnologia. Eles são fanáticos religiosos que enxergam a tecnologia mecânica, como robôs, computadores e o aço, como uma heresia abjeta contra os seus deuses. Por causa disso, toda a sua civilização é baseada em biotecnologia. Suas naves espaciais são criaturas vivas gigantescas que gravitam no vácuo. Suas armas lança-plasmas são insetos modificados e suas armaduras são simbiotas biológicos chamados Vodun Crab, capazes de absorver tiros de blasters e até mesmo resistir a golpes de sabre de luz. E como se não bastasse sua brutalidade cultural, onde dor física é cultuada como uma forma de elevação espiritual, os Yuuzhan Vong possuem uma característica aterrorizante para os Cavaleiros Jedi. Eles são completamente desprovidos da força. Devido a tragédias em seu passado, eles foram desconectados do campo de energia universal. Com isso, os Jedi não podem sentir se aproximando, nem prever seus ataques através da força, muito menos controlar suas mentes. Durante a guerra dos Yuuzhan Vong, mais de 300 trilhões de seres vivos perderam suas vidas e planetas inteiros como Coruscant foram totalmente remodelados em ecossistemas orgânicos grotescos. Se você já jogou a franquia Halo, com certeza sentiu um calafrio ao entrar em instalações abandonadas e ouvir o ruído grotesco de carne se contorcendo. Estamos falando do Flood, também conhecido como o Dilúvio. O Flood não é apenas um monstro ou uma espécie alienígena comum. Ele é um parasita necromórtico cósmico extremamente agressivo. O Flood se origina de uma forma corrompida de poeira deixada pelos precursores, os criadores da vida no universo de Halo. Quando essa poeira entrou em contato com os seres vivos, ela começou a reescrever o código genético dos hospedeiros.
O ciclo de infecção dos Flood é impiedoso e rápido. Pequenas formas de infecção se projetam contra qualquer ser vivo com massa neurosal suficiente, perfurando a carne e assim assumindo o controle. O sistema nervoso é completamente tomado em segundos e o corpo do hospedeiro, estando vivo ou morto, é transformado em uma aberração mutante usada para combate. Mas a verdadeira tragédia do Flood não é um ataque mutante isolado, e sim a sua mente coletiva. Conforme o Flood consome mais biomassa e mais cérebros, ele acumula memórias táticas, conhecimentos de suas vítimas, e quando atinge uma massa crítica, ele forma o Grave Mind, uma criatura gigante consciente, ultra inteligente, com memórias de milhões de anos. O Flood é tão imparável que a raça hiperavançada dos Forerunners percebeu que não podia vencê-lo em combate. A única solução encontrada foi construir os Halos, super-armas capazes de erradicar toda a vida consciente da galáxia para literalmente matar o Flood de fome. Entrando no campo do horror cósmico, temos os Q, da obra de ficção All Tomorrows. Os Q são uma espécie nômade de insetoides altamente evoluídos que se parecem com uma mistura bizarra de libélulas gigantes com tentáculos e olhos perseguidores. Eles viajam pelo universo por bilhões de anos, desenvolvendo um complexo de Deus religiosamente fanático. Os Q acreditam que têm o direito e o dever divino de manipular a genética de qualquer forma de vida que encontrem para adequá-la a seu próprio gosto estético ou funcional. Quando a humanidade atingiu seu auge tecnológico, colonizando dezenas de sistemas solares com naves e armas incrivelmente poderosas, eles eventualmente encontraram os Q. A guerra foi devastadora, mas a tecnologia dos Q era tão incompreensivelmente superior que a humanidade foi derrotada de forma humilhante. O que veio a seguir foi pior do que a extinção. Como punição pela resistência humana, os Q usaram a engenharia genética avançada para transformar os bilhões de sobreviventes humanos em criaturas deformadas. Alguns humanos foram transformados em blocos de carne consciente sem membros, usados como filtros de lixos vivos. Outros viraram animais de estimação, criaturas voadoras sem inteligência ou seres subterrâneos sem olhos. Para os Q, a vida não passa de argila nas mãos de um construtor insano. Se você pegar a biologia predatória do xenomorfo e a inteligência coletiva do Flood e levar isso a uma escala galáctica de destruição, você obtém os Tyranids. Os Tyranids não pertencem à galáxia onde se passa Warhammer. Eles são invasores extragalácticos que estão viajando pelo espaço em suas naves gigantescas chamadas Frontas Exam, compostas por biosferas vivas do tamanho de planetas. Assim como outras mentes coletivas, todos os Tyranids são conectados por uma consciência psíquica avassaladora conhecida como Hive Mind. Eles não possuem diplomacia, cultura, ambição, política ou ao menos religião. A única motivação dos Tyranids é a absorção de biomassa. Quando uma frota em chame foca em um planeta, ela lança bilhões de esporos na atmosfera que alteram o clima, infectam a água e, em seguida, hordas infinitas de biocriaturas, desde pequenos insetos cortadores até monstros gigantescos do tamanho de edifícios, caem do céu. Quando a resistência local é esmagada, os Tyranids usam torres digestivas gigantes para sugar os oceanos, a atmosfera, fauna, flora e os minerais. O planeta é reduzido a uma rocha estéril e sem vida. E o pior, eles evoluem em tempo real. Se seu exército usar armas de plasma contra eles, as próximas gerações de Tyranids nascerão com carapaças imunes ao plasma. Já os autômatons representam o ápice do perigo de uma inteligência artificial militarizada descontrolada. Diferente de robôs convencionais programados apenas para cumprir tarefas industriais, os autômatons são mecânicos impiedosos e soldados impulsionados por uma ideologia oculta e um ódio profundo contra a humanidade. Seus exércitos marcham em formações militares perfeitas sob luzes vermelhas sinistras e cantos mecânicos sincronizados. A linha de frente dos autômatons conta com infantaria armada de rifles de plasma, guerreiros com motosserras acopladas nos braços, tanques pesados e gigantescos Hulks Factory Striders, fortalezas ambulantes que produzem mais robôs no próprio campo de batalha. O que torna os autômatons tão letais é a sua capacidade industrial e a ausência de fraquezas biológicas. Eles não sentem dor, não sofrem com cansaço, não têm medo e não hesitam. Enquanto houver metal e fontes de energia, eles continuarão se multiplicando em fábricas subterrâneas e avançando sobre os mundos orgânicos. Se existe uma espécie que pode ser considerada
Esses são os Viltrumitas. Aparentemente, eles não são nada diferentes de humanos comuns. Porém, por trás dessa fachada, esses bigodudos são a espécie mais poderosa de seu universo. Os Viltrumitas possuem super força capaz de destruir planetas, velocidades capazes de ultrapassar a barreira do som, o voo e uma resistência absurdamente incomum. Some isso ao fato de que eles também têm um fator de cura e a idade só os fortalece. Mas isso não seria um problema se não fosse a ideologia de sobrevivência do mais apto e a expansão do Império Viltrumita que quase fizeram a galáxia inteira ser subjugada às suas forças. Embora tenha algumas fraquezas muito específicas, praticamente nenhum guerreiro no universo é páreo para um Viltrumita. Certamente, se não fossem os eventos do Grande Expurgo e do Vírus do Flagelo, eles teriam conseguido fazer todo o universo ser parte de seu império.